Isso aqui falta um pouquinho. Quero desejar que o Espírito Santo esteja aí contigo e que eu e você possamos louvar a Deus essa noite em espírito e verdade. Amém? Que bom que você está aqui essa noite para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E não há maneira melhor de começar um culto além de cantando, não é verdade? Então nós vamos iniciar o culto dessa noite falando sobre um amigo que é muito precioso, que é o nosso amigo Jesus. Convido a todos que podem que nós cantemos juntos o hino 317, Amigo Muito Precioso. Eu tenho em meu Jesus, envolve-me seu doce amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar até chegar ao céu. Assim andamos juntos, Jesus e eu. Por vezes sou tentado nas lutas e na dor, então Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu, e juntos nós andamos, Jesus e eu. Eu conto-lhe tristezas e todo meu prazer, em seu amor encontro paz e forças pra viver. Enquanto sigo rumo ao lar, irei ao lado seu, pois juntos nós andamos, Jesus e eu. Amém. Que nós possamos todos os dias da nossa vida andar com Jesus, porque Jesus é o melhor. E é o tema do sermão de hoje, Jesus incomparável, nosso melhor amigo. E é sobre isso que nós vamos continuar cantando. Peço que você fique de pé, nós vamos entoar o hino 321, Jesus é melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que
e servi-lo até o fim. É algo que na vida da gente vale muito a pena, servir a esse Deus enquanto a gente estiver vivo nessa terra. Salmos 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Eu não sei o que você tem vivido nesse momento. Eu não sei o que você tem sentido em seu coração, as suas lutas, as suas batalhas. Mas eu sei que você também tem algo para agradecer a Deus. Nesse momento, o louvor vai cantar uma estrofe de uma música. E você que tem algo no seu coração, que você quer trazer para o altar do Senhor, enquanto eles cantem, podem vir. A gente vai orar junto, a gente vai clamar a Deus juntos, para que Ele possa operar um milagre na sua e na minha vida. Amém? Espírito Santo, vem transformar meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que te peço. Amém. Sabe que todas as vezes que a gente vai ao altar do Senhor, entrega aquilo que a gente está sentindo do fundo do coração, é como se o céu pudesse abrir e Deus pegasse a nossa mão assim e falar: filho, eu estou contigo. Lembre-se, Deus está contigo. Com esse pensamento, aqueles que puderem, vamos ajoelhar? Querido e santo bom Deus que estás no céu, Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui está teu povo. Estão teus filhos ajoelhados, reverente a Ti, clamando a Ti por socorro. Há pessoas aqui cheios de dores em seus corações, mas também há pessoas com grande agradecimento. Mas clamamos a Ti para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, para que do alto céu o Senhor possa abrir o céu e estender a sua mão e tocar em nosso coração, para que a gente possa sentir curado por Ti. Senhor Deus, o mundo tem caminhado para o final, mas em nome de Jesus, não nos deixe desistir. As lutas, elas existem, mas clamamos a Ti para que o Senhor possa ir à frente de todas elas. Estamos clamando a Ti porque necessitamos do Seu poder, da Sua presença sobre nossas vidas. Um dia o Senhor derramou Seu sangue na cruz para nos salvar. E a gente não pode fazer isso que seja em vão em nossas vidas. Então, por favor, Senhor Deus, nos conduza até a eternidade. Mas se em algum momento a gente vier descansar, que a gente possa descansar no Senhor. Para que no dia da Tua volta, o anjo do Senhor descer, a gente possa acordar e despertar para a eternidade. Em nome de Jesus, mora em nosso coração. Entregamos essa oração e nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso momento de louvor, nós vamos ouvir uma mensagem musical neste momento com o coral Adonai.
pois não nos resta muito tempo, nem liberdade também. Um novo aion é chegado e uma nova lei. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixai o homem nos seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. Se guardardes minha aliança, a vossa alma viverá. Por mim em paz serão guiados ao novo lar. Buscai a Deus enquanto se pode Se guardardes minha aliança, a vossa alma viverá. Muito bem, bom estarmos aqui neste lugar. Já dizia o poeta que o melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. O sábado é um presente de Deus. Se deixasse nós, eu creio que ficaríamos aqui o sábado o dia todo na casa do Senhor. Sábado é dia especial. Sábado é dia de banquete. Sábado é dia de adoração. Não é um dia comum. É um dia de adorarmos o Senhor, o Criador,
na beleza da sua santidade. Domingo é um culto evangelístico. Eu tenho certeza que você teve um excelente dia. Não tivemos um sol tão quente aí, mas tivemos um dia muito especial. E é um privilégio estarmos aqui neste lugar, de volta a este lugar, para continuar celebrando o nome de Deus, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder. O nosso Deus merece adoração, reconhecimento e louvor. Amigo, você está no melhor lugar do mundo. E ao estar aqui nesse lugar, você não veio para encontrar pessoas, mas o motivo maior que te trouxe, que nessa noite tenho certeza, foi para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele merece. Por isso, quando eu chego nesse lugar aqui, eu devo ter assim em conta, em consideração, que eu vim para um encontro mais que especial. Eu vim para me encontrar com Deus. E esse lugar foi preparado exatamente para isso. Hoje nós temos bancos confortáveis, não hoje, já há algum tempo. Bancos confortáveis, ar-condicionado, um bom som, temos a mídia, pessoal que nos assessora aí, nosso agradecimento e reconhecimento também. Tudo isso propiciona, tudo isso oferece recursos para termos uma adoração mais completa, proporciona para nós. Isso é muito bom. Há pessoas que não podem vir à igreja, estão acompanhando pela internet. Receba carinhosamente o abraço da Igreja da Alvorada. Você está conectado com Deus. E é muito bom estarmos aqui. De quando em quando nós fazemos algumas comparações. É normal na vida. Comparamos os profissionais. Ora, ele é um excelente médico. Até me lembra e cita o nome, um outro médico. Colocamos lado a lado. E eu até preciso abrir aqui um parênteses e agradecer, porque a igreja, vocês que estão aqui nessa noite, você que está conectado, vocês oraram por mim. Como a gente diz, por 3 dias eu estive de molho. E se eu contar um pouquinho mais, vocês vão até dar risada. Trabalhei na escola até na quarta-feira. Na quinta-feira pela manhã, eu percebi que não conseguia sair da cama. Uma dor insuportável aqui na região do fêmur esquerdo. E eu não conseguia sair da cama. Minha sorte, não, bênção, que ao lado da minha cama eu tinha Bíblia, eu tinha água, e do lado de fora eu tinha um cachorro que estava preocupado comigo, estava chorando. Uma hora eu conto a respeito desse cachorro. O João sabe bem a história. Ele sorriu ali. Mas eu consegui ligar para minha filha. E a minha filha estava trabalhando e veio em meu socorro. Tentamos o SAMU, mas é difícil, né? São Paulo é uma metrópole. Tem gente em situação muito pior. E contratamos então uma ambulância particular. E ela chegou. Um homem e uma mulher. Nada contra as mulheres. E a mulher olhando a escada, olhando o paciente, ela diz assim: nós dois não iremos dar conta. E eu liguei para os meus colegas, pedindo um reforço, foram em 3. E aí a ideia do pessoal da ambulância, não vamos colocar o paciente na prancha. Vamos envolvê-lo num lençol e vamos conduzir até a ambulância. Tudo bem. E eu preocupado com a dor. Pensa alguém com dor, sendo enrolado e transportado em um lençol. E uma escada abaixo. Mas isso foi feito. De imediato o cachorro começou a chorar. Não viu o paciente, o dono dele enrolado num lençol, né? Alguns vizinhos viram aquela cena. Puxa, acho que esse partiu dessa para uma melhor, como dizem aí, não é? É o que dizem. E eu fui muito bem conduzido até o hospital, muito bem tratado.
Lá nesse hospital eu conheci um médico. O meu diretor havia mencionado o seu nome, Guilherme Augusto Feuser. Esse homem esteve lá no momento da minha chegada no hospital. Era uma quinta-feira, final de dia. Ele atendia na quarta-feira, mas na quinta-feira ele lá estava. Me atendeu super bem. Fui muito bem tratado, eu devo graças a Deus por isso. Depois, na hora da saída, aliás, depois de pedir exames, passar no quarto, conversar um pouco comigo, e ele me deu a alta e eu vim embora para casa. Num outro dia, retornei ao hospital. Esse médico me tratou super bem. E antes de que eu saísse, ele me disse algumas palavras que ficaram gravadas aqui, ó. E eu comprei uma Bíblia, quero presenteá-lo com uma Bíblia, com a palavra de Deus. Porque aquele médico foi um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Eu acho que cada dia eu e você devemos dar graças, porque nós temos um Deus. Lembram-se de Daniel? No momento difícil na vida de Daniel e dos seus amigos e de todos os sábios de Babilônia, Daniel foi chamado por Deus para uma missão especial. Quando ele diz assim: ninguém sabe, humanamente impossível, dar a resposta adequada ao que o rei deseja. Mas tem uma coisa: há um Deus no céu, e esse Deus faz toda a diferença. Fez naqueles dias, ou naquele dia, fez no passado inúmeras vezes, tem feito a diferença no presente e fará diferença para sempre. Esse Deus é muito especial. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, do capítulo 46, profeta evangélico, assim chamado, profeta messiânico. Ele escreveu no capítulo 46, verso 5, as seguintes palavras. É uma pergunta, aliás, são duas perguntas. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Eis que coisa semelhante confrontareis comigo. Ou melhor, e que coisa semelhante? É uma pergunta. Amigos, depois de colocar por terra os deuses babilônicos, as divindades babilônicas, ele diz assim: a quem me comparareis para que lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Esse texto sagrado revela o Deus incomparável. Podemos comparar pessoas, podemos comparar profissionais, mas impossível comparar alguém ao Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, humanamente impossível. Deus é um Deus incomparável. E existem bilhões de razões no universo e na história para se comprovar o poder inigualável e incomparável do nosso Deus. Inigualável e incomparável. Quantas e quantas ocasiões na vida nós nos deparamos com situações humanamente impossíveis. Não tem como. Não há mais nada que fazer. Mas quando você recorre a Deus, então você vê que esse Deus é inigualável.
não se pode comparar. Às vezes nós esperamos a cura de uma pessoa que está doente, trabalhamos para isso, buscamos os melhores profissionais, investimos recursos. Então você diz: e Deus? Cadê Deus? Às vezes até mesmo o descanso é uma resposta de Deus. Às vezes é difícil de aceitar, mas às vezes o descanso também é uma resposta de Deus, porque Ele conhece o fim desde o princípio, Ele sabe o que é melhor. E mais adiante nós vamos ver as ações desse Deus, o cuidado desse Deus, os planos desse Deus. Afinal, Ele é o Deus incomparável. Você não pode comparar nada, colocar nada, ninguém ao lado dele. Não existe um outro ser no universo que se possa comparar ou confrontar com o Senhor. Ele é simplesmente único, exclusivo e incomparável. Quando o primeiro homem chegou no espaço, ele diz assim: vi tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas não vi Deus. E nas suas palavras, logo Deus não existe. Ele queria que Deus se exibisse lá num trono para que ele pudesse vê-lo, não é? Deus é simplesmente único. Gênesis 17, verso 1, é uma passagem muito interessante. Quando a Bíblia diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus havia se manifestado ao grande Abraão algumas vezes. Do capítulo 15 ao capítulo 17, houve um silêncio de Deus. 13 anos. E agora Deus se apresenta como sendo o Todo-Poderoso, o El Shaddai. E essa expressão vai aparecer mais 5 vezes no texto aqui de Gênesis. E ela aparece também 31 vezes no livro de Jó. O Todo-Poderoso, o El Shaddai. E a gente fica pensando: Gênesis, Jó. Gênesis e todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. E os grandes pesquisadores da Bíblia acham e afirmam que Jó, o livro de Jó, foi também escrito por Moisés. E essa expressão aqui, que aparece pela primeira vez em Gênesis, ela aparece 31 vezes no livro de Jó. E então, nós conhecemos essa expressão tão bonita e tão significativa: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que bênção! O Todo-Poderoso conversando, se achegando à criatura humana, oferecendo-lhe recursos. Anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, eu estarei contigo, Abraão. Desde o primeiro momento do chamado de Abraão. E agora, depois de um silêncio de 13 anos, Deus se manifesta e diz assim: eu sou o poderoso. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente parece que não ouve, parece que há um silêncio de Deus, nós ficamos desesperados. E a Bíblia não mostra o desespero de Abraão, mas eu posso imaginar a alegria de Abraão, a felicidade do homem de Deus,
a ouvir essas palavras. E mais 5 vezes essa palavra aparece no texto de Gênesis. O Todo-Poderoso. Salmo 62, verso 11, a Bíblia diz que o poder pertence exclusivamente a Deus. Todas as autoridades, tanto humanas como espirituais, elas não possuem poder, apenas exercem o poder por permissão divina. Se não fosse por permissão divina, ninguém chegaria ao trono, a uma liderança. É permissão divina. Como a gente diz, eu não sou o chefe, eu estou o chefe. Não é? Porque o grande líder é aquele lá em cima. A nossa liderança, ela é momentânea. Hoje ela existe, amanhã ela pode não existir mais. É tudo isso por permissão divina. São Mateus 18, verso 20, ou melhor, 28, verso 20, diz assim: todo poder, Jesus dizendo, todo poder é-me dado no céu e na terra. E ele, é interessante essa passagem aqui do apóstolo São Paulo, quando ele diz lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. Efésios, capítulo 3, verso 20. A Bíblia diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que bênção. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos, mas muito mais. A nossa mente é finita. Nós não conseguimos compreender a grandiosidade desse Deus. Ele pode fazer mais do que nós imaginamos. E quando você vai ao texto bíblico e começa a ler o texto bíblico, tudo que Deus fez, a forma que fez, os resultados, nós ficamos assim boquiabertos. Quando a rainha de Sabá foi visitar o Salomão e viu toda a grandiosidade, ela diz: não me contaram nem a metade. Ora, quem constituiu Salomão como rei? Quem lhe deu sabedoria? Quem lhe deu conhecimento? Deus. Amigos, Deus pode fazer mais do que nós imaginamos. Pode fazer por você, pode fazer por mim. Pare por um instante. Pense nas coisas que Deus já operou na sua vida. Pense nos milagres que aconteceram. Pense nos privilégios, porque nós somos especialistas em querer resgatar e mostrar as situações difíceis que nós não tivemos resposta. Será que não tivemos? Será que estivemos sozinhos? Será que Ele nos abandonou? Não. Até um tempo atrás eu chegava nesse lugar acompanhado. Já há mais de 2 anos eu estou chegando sozinho. Sozinho? Não sozinho. Deus está comigo. É Ele quem me fortalece. É Ele quem me dá vigor. É Ele quem me dá vontade para avançar, não retroceder. Ele faz muito mais do que a gente possa imaginar. Ele tem poder para isso. Ele pode fazer mais e melhor do que nós podemos imaginar. E agora, São Mateus 19, verso 26, a palavra de Deus declara que para Deus tudo é possível. Eles estavam achando estranho que quando ele falou o seguinte, Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Logo eles pensaram, é impossível. Se é impossível para o rico, e para o pobre? Aí Jesus mansamente traz uma resposta: o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quem na vida não chegou a uma situação
que diz assim: não sei mais o que fazer. É impossível. De repente, a resposta vem. Pena que o seu Cláudio não está aqui nessa noite. Mas no NASP, há um tempo atrás, nós vivemos um momento muito difícil no nosso setor. Muito difícil. Era desafiador. Quase que dizendo humanamente impossível uma solução, uma resposta, uma mudança de ideia. Deus me deu uma ideia. Eu disse, e falo sempre para os meus colegas: eu estou chefe, eu estou líder, eu ganho para isso. E Deus me mostrou durante o culto que eu deveria reunir um pequeno grupo, os meus cabeças ali do setor. Eu despedi os demais, passei as atividades, fiquei com aquele pequeno grupo. Contei a eles o motivo da preocupação, dei oportunidade para que os outros se expressassem. E eles se expressaram. E nós oramos. 3 orações foram feitas. E amigos, aquilo que parecia impossível, Deus realizou. E em poucos dias tudo mudou. Eu não posso contar aqui. Um dia, quem sabe, no particular. Mas Deus, como a gente fala, da água para o vinho, a solução veio, a bênção veio, a resposta veio. Clame a Deus. Às vezes Ele responde imediato, às vezes Ele pede para você aguardar, outras vezes há um silêncio. Não é o melhor, porque Ele conhece tudo. Para Deus o impossível não existe. Quantas histórias, aqueles que trabalham em hospital. E a gente, se você sentar um dia com pessoas que são profissionais da área de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos, auxiliares, e outros profissionais da saúde, vão contar bênçãos. Bênçãos. E no hospital tem alguns ruídos que ficam, né? Aqueles que trabalham na UTI. Alguns ruídos que ficam marcados para sempre no ouvido da gente. E aquele barulhinho, né? Aquele barulhinho. E quando tudo cessa, a vida cessou. E algumas experiências são contadas, são narradas por aí. Depois tudo silenciou, não tem mais jeito, já foi. De repente o milagre. O aparelho volta a funcionar. O ruído volta. E parece que com mais intensidade. É como que Deus dizendo: o impossível para mim não existe. O impossível para Deus não existe. Salmo 147, verso 5, a palavra de Deus ainda afirma: grande é o Senhor nosso Deus, e muito poderoso o seu entendimento. Não se pode medir, não se pode comparar. Jeremias, grande profeta do Antigo Testamento, capítulo 10, verso 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Deus, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E é interessante que cada personagem da Bíblia, nós lemos um pouquinho o profeta Isaías, agora o profeta Jeremias, não é uma repetição de palavras, as palavras são diferentes, o enfoque é o mesmo, o poder de Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele é o poderoso. Eu acho lindas as palavras de Jeremias aqui nesse verso, quando ele diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Deus, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E nós cantamos: nome bom, doce a fé. Diz mais aí, Ismael. A esperança do porvir. Há outros hinos, focam o nome desse Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi,
no Salmo 77, verso 13, ainda fez uma pergunta: que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que Deus é grande como o nosso? E a pergunta ecoa até os nossos dias e vai ecoar enquanto estivermos aqui nesse planeta. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Parece que eu posso ouvir Davi balbuciando: não existe comparação. Que Deus é tão grande, não tem comparação. Pastor Enoque de Oliveira, de saudosa memória, foi considerado o príncipe dos oradores adventistas do sétimo dia. Foi evangelista, presidente da divisão sul-americana, foi vice-presidente da Conferência Geral. Certa feita, pregando aqui no NASP, ele fez uma semana de oração, era a última semana de oração que ele fez, depois um câncer o levou à morte. Então ele falando a respeito da grandiosidade desse Deus, do poder desse Deus. Cada dia da semana a gente bebia ouvindo as palavras daquele grande homem de Deus. Diz assim: não tem comparação, não podemos comparar. Quantas experiências ele contou ao longo da semana. Então não tem comparação, esse Deus não tem comparação. E quando o profeta diz aqui, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Nenhum. Isaías 45, 25, ou melhor, 40, 25, o próprio Deus nos faz uma pergunta: a quem me comparareis para que eu lhes seja igual? Ainda Isaías capítulo 64, verso 4, o profeta Isaías escreveu: porque desde a antiguidade, desde os tempos remotos, não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem olhos se viu, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E eu fiquei pensando: Deus trabalha. E como trabalha? Para muitos a ideia de Deus é sentado num trono, um idoso com barbas brancas. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Tanto é verdade que de antemão ele já preparou uma cidade. Manuel Escórcio, nos anos 70, esteve num congresso aqui no Brasil, era um cantor, me esqueci, acho que é de Cabo Verde, um grande cantor. Na internet vocês conseguem localizar aí, descobrir. E ele cantava dizendo o seguinte: o Senhor preparou uma cidade. Quando eu ouço aquele hino, me empolga, mais do que nunca, Luiz, esperando a bem-aventurada esperança. O Senhor trabalha, e trabalha para aqueles que nele esperam. Ora, pense um pouquinho, se Deus trabalha, eu, criatura de Deus, preciso continuar trabalhando. Eu não posso cruzar os braços e cantar: ó bela terra de primor, né? O hino nacional que diz: deitado eternamente em berços esplêndidos. Deus trabalha, continua trabalhando. Por isso que muitas almas têm descido as águas do tanque batismal. Ele continua salvando pessoas, libertando pessoas do vício, do pecado, trazendo as pessoas para as fileiras daqueles que serão salvos. E você diz então: amém. Deus continua trabalhando. E como trabalha, não é? Deus é incomparável. O nosso Deus é incomparável em poder, incomparável em glória. E nós vamos poder contemplar isso, se permanecermos firmes e fiéis. Porque quando Ele se manifestar nas nuvens dos céus, imaginem, que momento de encanto! Se a primeira vinda despertou a atenção dos pastores, dos magos,
Imagine agora a volta de Jesus, majestosa, com anjos tocando. Que momento! E a gente diz, que momento incrível será esse? Incomparável em glória, incomparável em majestade, e agora eu diria, incomparável em amor, em misericórdia, em grandeza, em graça. Eu e você não merecemos nada. Nós somos ruins por natureza. Nós somos duros, muitas vezes inflexíveis. Mas Ele é um Deus de amor. E a gente vê isso, e a gente se encanta. E agora você vai abrir a sua Bíblia. Isaías 49. Isaías 49. Verso 15. Esse Deus que é incomparável em tudo, em amor, bondade e misericórdia, a Bíblia dá prova. Quando o profeta pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E aí vem, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E aí o comentário bíblico diz assim, eu te esculpi, eu te inscrevi. Olha, qual é o amor maior que nós conhecemos nessa vida? Respondam. Amor de mãe, mas está fraco, hein? Aqueles que têm mãe, às vezes reservam o fim de semana para almoçar com a mãe, para estar com a mãe, não é, Nivaldo? Nivaldo tem a mãezinha dele aí. E outros, e alguns chegam até a dizer, minha mãe tem uma mão para fazer uma comida, que tempero, que comida deliciosa. Minha esposa dizia, que feijão saboroso sua mãe faz. E ela também desenvolveu e fazia muito bem. Tanto é que eu ganhei quilos. Eu pesava 54 e cheguei aí aos 77. Passei um pouquinho esse tempo e agora parece que estou tentando voltar. Comida da casa, comida da mãe. A mãe não esquece, a mãe ama, a mãe dedica, dá a sua vida, se preciso for, para o seu filho, para o seu bebê. Existem algumas pessoas que são desajuizadas, né? Mas nós não podemos olhar para isso, mas podemos olhar para esse Deus que cuida. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Que forma amorosa desse Deus em tratar o ser humano. Por mais belo que seja o amor materno, ele possui falhas, ele não é perfeito. Porém, o amor de Deus por seus filhos é perfeito. Ele ama de verdade. Ele ama pessoas ruins, como eu e você. Nós não somos bons, não. Nós somos pecadores. Pela graça de Deus que nos tem alcançado. Ele trabalha diariamente na nossa vida. E eu tenho que dizer o seguinte, eu não consigo ficar quieto, hein? Que amor! Que grande e profundo amor! É o amor de Deus. Às vezes me dá vontade até de gritar, mas as pessoas vão me chamar louco, né? Às vezes eu passo no centro de São Paulo, tem alguém pregando ali, ninguém dá atenção, né? Mas quando eu leio o texto bíblico, às vezes na minha casa dá uma vontade de falar mais forte, dar mais ênfase, porque esse amor realmente é diferenciado, ele é profundo, é o melhor e mais perfeito amor. Texto bíblico maravilhoso, nosso Deus jamais se esquece dos seus filhos. Mas para os pais agora, para os homens, há um consolo.
as mulheres receberam esse verso bíblico aí com alegria no coração, com um presente. Mas agora no Salmo 103, verso 13, está escrito assim: homens, ouçam, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha aí, homens. Pereira, como um pai se compadece dos seus filhos, eu sei que você tem um cuidado especial com as suas filhas, com o seu netinho. Algumas vezes posta fotos, os avós postam fotos com os seus netinhos, né? Os pais postam fotos com seus filhos. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor é compassivo. Olha que Deus maravilhoso. No Salmo, o Isaías 49:15, o nosso Deus é uma mãe, né? E agora diz que Ele é um pai. Aliás, Ele é mãe e pai ao mesmo tempo. Que cuidado especial, em dobro, ou muito mais. No Salmo 131, verso 2, Davi também comparou o cuidado materno com o cuidado divino, quando ele diz assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, assim é a minha alma para comigo. Esse é o cuidado de Deus. E Salmo 27, verso 10, olha, é uma outra pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. A palavra de Deus ainda revela o cuidado dele, dizendo: porque se um pai e mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meu irmão dizia, no dia 6 de agosto de 2015, 2014, nossa família teve a primeira baixa, perdemos um cunhado. 2015, nós perdemos a mãe. 2016, nós perdemos o pai. Sequência. Mas não para por aí. Aliás, foram 9 óbitos numa sequência na família. Dos 9, eu participei em 8, trazendo a mensagem. E quando eu falei, havia acabado de pregar na cerimônia fúnebre da minha mãe. Meu irmão chamou do lado, meu irmão abaixo de mim, e diz assim: Moacir, até ontem nós tínhamos a nossa mãe. E eu pensava, se alguma coisa der errado na minha vida, eu vou voltar para a casa da minha mãe e do meu pai. E a Bíblia então diz aqui, se a minha mãe e meu pai me desampararem, o Senhor nos acolherá. Ele não nos deixa à beira da estrada pedindo carona, o Senhor nos acolhe. Amigos, a Bíblia revela por diversas vezes Deus se lembrando dos seus filhos. Gênesis 8, verso 1, está escrito: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Lembrou-se Deus. Se Deus se lembra é porque Ele não esquece. Gênesis 19, 29, a palavra de Deus ainda afirma: ao tempo que Ele destruía as ímpias cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas. Gênesis 30, 22, Moisés escreveu: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Para aqueles que desejam ter filhos, tem algum impedimento e não podem, lembre-se das palavras aqui: lembrou-se Deus de Raquel e a fez fecunda. Êxodo capítulo 2, verso 24, Moisés ainda escreveu: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição deles. Glórias a Deus. Quando tudo parecia impossível no Egito, a opressão, dura opressão, tinham que trabalhar debaixo do chicote,
enfrentando dificuldades, enfrentando provas e mais provas. Cada vez mais Faraó endurecia, humanamente impossível. Deus levanta um libertador. E o libertador é chamado por Deus e ele começou a apresentar desculpas. Deus colocou alguém para lhe auxiliar, alguém que falasse. E era agora Moisés e Arão. Humanamente impossível. Até que chegou o dia esperado. E começaram a caminhar. Quando começaram a caminhar, os problemas começaram a aparecer. E agora? E a solução? Alguns já começaram a reclamar, é melhor lá. É melhor enfrentar a dificuldade, pelo menos nós tínhamos o pão, nós tínhamos a nossa água. E agora? E Moisés, diante daquele desafio, foi clamar para Deus. O que ele ouviu de Deus? Diz ao povo que marcha. E cada vez que eu leio, eu fico pensando, marchar para onde? O que tinha na frente? O mar. O que estava vindo atrás? Faraó e seu poderoso exército. Dos lados, montanhas. E como avançar? Deus realizou o milagre. E eles atravessaram e chegaram ao lugar, terra seca. Mais adiante, atravessaram o Jordão, conquistaram Canaã. Moisés não entrou, porém, a Bíblia registra a visão que Deus lhe deu. Foi talvez a maior visão que um ser humano tenha recebido de Deus. Onde Deus mostrou toda a trajetória, do início ao fim. Só para vocês terem uma ideia, ele viu na visão Cristo no seu primeiro advento. Ele viu os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Ele viu nessa visão a morte de Jesus. E mais ainda, ele viu Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele viu Jesus vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu Jesus conduzindo os salvos a Canaã celestial. Gente, Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus faz diferença. Não pode ser comparado a ninguém. Nenhuma autoridade nessa terra pode dizer que ele está ao lado de Deus, ali com Deus. Ele pode ser até um símbolo de Deus. Nós temos os homens de Deus, nós temos as mulheres de Deus, mas eles não estão usurpando o lugar de Deus. Nós tínhamos os profetas, os juízes, muitos reis que eram fiéis a Deus, fizeram um grande trabalho. Hoje nós temos a liderança, o pastorado da igreja, e eu poderia dizer, são homens de Deus. Eu tenho 2 ali na frente, e um deles já recebeu imposição de mãos, pastor Jonas e pastor Josafá, e nós temos lá em cima o pastor da igreja, o pastor sênior da igreja, pastor Wesley, recebeu também imposição de mãos, mas eles não estão usurpando o lugar de Deus. A igreja de Deus os abençoou e separou para o ministério sacrossanto. Há muita gente por aí querendo ocupar o lugar de Deus. Quem ocupa o lugar de Deus na sua vida? Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida, melhor dizendo? É Deus? É esse Deus que nós estudamos um pouquinho aqui nessa noite? É Ele? Você crê nesse Deus? Você acredita nesse Deus? Amigos, Ele cuidou do povo no passado, tem cuidado do povo e está cuidando de você. Você nunca está sozinho. Esse Deus, o incomparável, Ele está cuidando de você. Você que amanhã terá que levantar cedo para o trabalho, lembre-se, o Senhor está comigo. O Deus de Israel está comigo. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o El Elyon, e aí vai. Quantos nomes diferentes para essa pessoa singular, extraordinária, que é o nosso Deus. É Ele que faz a diferença.
O que eu posso dizer à igreja nessa noite? O que eu posso dizer a todos vocês? Continuem crendo, acreditando nesse que é o incomparável, porque Ele faz a diferença todos os dias. E Ele já preparou uma morada especial para você e para mim. E eu encerro dizendo, alguns dizem, eu não tenho a minha casinha ainda, eu estou pagando aluguel. Mas uma coisa eu preciso dizer para você, nós não vamos pagar aluguel nunca mais. Pode ser que nessa vida não tenhamos a casa que você desejou. Pode ser. Mas nós teremos mansões no céu. E amigos, esse dia está muito perto. Não fique prostrado. Se você estiver desanimado, eu apelo a você nesta noite. Levante-se. Se você estiver prostrado, segure nas mãos desse Deus. Levante-se. Ontem, na hora da oração aqui, acabou a oração, eu fui me levantar e eu caí. E 2 me levantaram. A perna esquerda ainda está boa. 2 me levantaram. O Senhor levanta. Não fique prostrado. Não vá para casa nessa noite prostrado. Ele te ama. Ele cuida de você. Ele vai cuidar de você durante toda essa semana e durante toda a sua vida. É a minha oração por todos vocês nessa noite. Amém. Sei que existe um rio num país de luz, junto ao trono do Senhor. Esse rio traz paz que provém da cruz, traz perdão ao pecado. Muito em breve, sim, estaremos lá, desfrutando a salvação. Não existirá
descanso Deus nos dará. Amém. Isso tudo porque nós não combinamos. Que bênção, Adonai, que bênção. Vocês cantaram e encantaram. Vocês reforçaram a crença que nós temos na palavra de Deus. Muito em breve, tudo isso vai acontecer. Vamos orar? Amado Deus, essa noite é mais que especial, porque estamos num lugar que é considerado o melhor lugar. Porque aqui vimos para ter o melhor, o maior encontro com o Deus da nossa salvação. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o Deus grande, forte, poderoso, o incomparável. Humildemente, nós nos achegamos a Ti, suplicando perdão, pedindo que o Senhor nos aceite e que o Senhor nos leve para a eternidade. Agora, Senhor, nós estamos nos despedindo, vamos sair, vamos para casa. Envie anjos para cuidarem de nós. Alguns moram mais longe, mas não estão longe do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Assista aos Teus filhos durante toda essa semana, Senhor, e traga-nos para o próximo encontro, e que continuemos louvando o Teu nome, Te adorando e reconhecendo como grande e soberano Deus, em cujo nome pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nós agradecemos a todos que compareceram a este culto tão maravilhoso e nós desejamos que você siga em paz para o seu lar. Vamos entoar essa linda canção, Em Paz Eu Vou. Em